Vou falar-vos de uma, e na sequência de todas as nossas conversas sobre a Bauhaus, vou falar-vos de uma outra escola que acontece também a propósito do final da Bauhaus e que foi um lugar onde Cage e Cunningham se cruzaram, foi o Black Mountain College. Reparem que nos Estados Unidos a performance começa a surgir nos finais dos anos 30. Posso ficar um bocadinho para lá e sentar-me aqui? Ou não? Nos anos 30, a altura em que começam a chegar a Nova Iorque, os exilados da guerra, e em 33 há um grupo de 22 estudantes e 9 tutores, 9 pessoas do corpo docente da Bauhaus, que se mudam para Black Mountain, uma comunidade rural muito próxima de Nova Iorque, e que depois nos anos 40 se muda de localização para a Carolina do Norte. O diretor, um senhor chamado John Rice, improvisou um programa e convidou um dos tutores da Bauhaus, Joseph Albers, para ser diretor do Black Mountain College, que era alguém que tinha ensinado na Bauhaus antes de ela ter sido encerrada pelos nazis. Uma pessoa com quem Rauschenberg, e se virem entrevistas ou escritas ou filmadas a Rauschenberg, com muita frequência ele fala deste seu tutor, porque com quem tinha uma relação muito conflituosa, né, e de grande animosidade. De facto, foi muito marcante para Rauschenberg, no mau sentido. Mas a verdade é que Albers criou no Black Mountain College, não propriamente, não replicou, não é? Mas voltamos a ter uma escola com um ambiente onde o experimentalismo é valorizadíssimo, onde os currículos se vão construindo e os alunos vão sendo responsáveis, tal como os professores, não é? pela construção das aprendizagens que vão sendo geradas e pelo contacto, não é? Sempre favorecendo o contacto com artistas que passam, convidados que passam temporadas no Black Mountain College e que lá, enfim, partilham as suas experiências. Portanto, interdisciplinariedade e experimentalismo são dois dos vetores principais do trabalho desta escola, e Cunningham e Cage vão por aqui passar, já depois de se terem conhecido. Cunningham nasceu em 1919 em Centralia, em Washington, e vai ter, de facto, uma carreira que tem uma importância gigantesca. Cunningham vai trazer-nos, e reparem como alguns destes aspectos são uma espécie de desenvolvimento lógico daquilo que os balé russos trouxeram. Aspectos como a autonomia das linguagens, diversas linguagens artísticas aqui numa dimensão totalmente nova. Quando eu digo autonomia, digo-vos autonomia total. Estamos a falar de uma circunstância, podemos pegar em 3 destes artistas que colaboraram frequentemente, vamos usar como exemplo Cage com a música, Cunningham com a dança e Rauschenberg com cenários e figurinos, que trabalhavam autonomamente, separados uns dos outros, juntando os seus contributos apenas na véspera da apresentação de um espetáculo. Portanto, sem qualquer programa prévio, o que evidentemente está fácil de perceber é uma total disponibilidade, né, para o que acontece, claro. Há um novo conceito de expressividade, há um novo papel para o espectador, que passa a ter uma responsabilidade completamente diferente, não é? Porque, reparem, com Cunningham desaparece a narratividade na dança. Não há uma narrativa, não há uma história, não se pretende provocar uma determinada emoção, não há um sentido unívoco naquilo que é apresentado. Tudo isto pode ser criado pelo espectador. Nós podemos entender uma história ou acompanhar uma história a ver o espetáculo de Cunningham, podemos emocionar-nos nos mais diversos sentidos. Podemos, mas isso não é o cerne, não é, do trabalho destes artistas. Pode acontecer, mas é fruto da forma como nós nos relacionamos com a proposta que nos é feita. Por outro lado, em termos técnicos, um novo método de composição e uma nova espacialidade. Estamos a falar da apologia e da prática do movimento pelo movimento, ou seja, a dança é baseada em indivíduos em movimento. É sobre isso que Cunningham trabalha. Portanto, cito, não se trata de emoções, de heróis, nem de emoções, nem de estados de espírito, mas apenas de indivíduos.
Portanto, dança é o quê? É movimento no tempo e no espaço. Esta é a matéria de trabalho de Cunningham e é por isso que ele a vida toda trabalhou sobre isto, porque evidentemente é uma matéria inesgotável. Cunningham criou em 53 a sua própria companhia, depois de ter sido, e continuamos aqui neste mecanismo de rejeição de práticas conhecidas anteriores, depois, dizia eu, de ter sido bailarino de Martha Graham, uma importante figura da dança americana, com um trabalho muito diverso daquilo que Cunningham vai propor. Martha Graham trabalhou sobre um trabalho muito denso em termos psicológicos. Trabalhou evidentemente sobre a realidade do seu tempo. Estamos no tempo a poucos das sapatilhas de ponto. Estamos a falar de uma coreógrafa que trabalha sobre temas como a guerra, como as raízes americanas, temas ancestrais, e por isso trabalha sobre mitologia clássica, não é? Sobre os grandes mitos e portanto, alguém para quem a dança deve ser uma atuação sobre o próprio tempo, mas com uma atitude política e de reflexão que, de facto, depois Cunningham rejeita por completo. Tendo tido essa mesma experiência, vou só mostrar um pedacinho, não sei se estão familiarizados com o trabalho de Martha Graham, é muito explícito em termos desta densidade que vos falo, a dar-vos assim um exemplo. Subject. It's the tragedy that obsesses a body, and the garment that is worn is just a tube of material. But it's as though you were stretching inside your own skin. One of the first times I did it was in Brooklyn. A lady came back to me afterwards and looked at me. She had a very white face, and she had obviously been crying. And she said, "You will never know what you have done for me tonight. Thank you," and left. I asked about her later. It seemed that she had seen her child, her 9-year-old son, killed in front of her by a truck. They had made every effort to make her cry, and she was not able to cry. But when she saw lamentation, she said she felt that grief was honorable, and that it was universal, and that she need not be ashamed of crying for her son. And that, I remember that part, that story is a very deep story in my life. It's made me realize that there is always one person to whom you speak in the audience. One.
e Cage encontram-se pela primeira vez na Cornish School. Isto acontece em 1937, mas encontram-se fisicamente, não trabalham nesta altura juntos. Cage tinha estudado Belas Artes, tinha estudado composição com Schoenberg, tinha já criado um manifesto, o Futuro da Música, onde escreve o seguinte: onde quer que estejamos, o que ouvimos é basicamente ruído. Quer se trate do som de um caminhão a 80 km/h, da chuva ou da estática entre estações de rádio, achamos o ruído fascinante. Apreender e controlar esses sons, usá-los não como efeitos sonoros, mas como instrumentos musicais. Esta é uma das propostas de Cage. Em 42, há um jornalista do Chicago Daily que escreve num artigo sobre o concerto de Cage o seguinte: o título do artigo era "As pessoas chamam-lhe barulho, mas ele chama-lhe música". E isto é muito engraçado, não é? Porque isto é uma das questões que às vezes gera confusão na arte contemporânea. É que nós encontramos muitos artistas que estão muito longe da ideia de descobrir a pólvora e muito longe desta urgência, desta necessidade do original. Propõem a um olhar sobre, pode ser a coisa mais banal, mas é uma outra forma de encarar essa outra coisa, não é? Portanto, os músicos de Cage tocam uma série de instrumentos como garrafas de cerveja, vasos de flores, cilindros, telefones, ventoinhas, por aí fora. E, isto diz o jornalista, nas palavras do Sr. Cage, qualquer coisa que se consiga agarrar com as mãos. Portanto, reparem a questão da economia de recursos, não é? E nós vamos ver daqui a pouco um evento que se passa no mesmo espaço onde aconteceu o Armory Show de 1913, aquela exposição em que o nosso Amadeu também participou, e vão ver que, sendo uma colaboração entre artistas e cientistas, foi feita com parcos recursos. Nesta altura encontramos grupos de artistas para quem não existiam este tipo de impossibilidades, quer dizer, não eram cá orçamentos, subsídios e por aí fora que os impediam, embora, também é verdade, que nos Estados Unidos haja uma tradição totalmente diversa do que se passa na Europa em termos de mecenato, no sentido de criar condições para os artistas poderem trabalhar. Isto não é assim tão líquido. Mas bom, não entremos por aí. Digamos que as plateias nova-iorquinas foram mais tolerantes, vamos dizer, do que as europeias no que toca a este tipo de propostas. Em 43, Cage foi convidado a dar um concerto no Museu da Arte Moderna de Nova Iorque, que foi estranhado, mas não rejeitado. Tem uma fortíssima ligação à filosofia oriental, e vamos falar disso a propósito da questão do acaso. Vamos ver aqui um dos métodos de composição de Cunningham, baseado na utilização do I Ching. O I Ching é um oráculo oriental. Se encontram com facilidade o livro do I Ching, que é um método de adivinhação, num certo sentido, porque se lançam umas moedas que depois, consoante a combinação, não é, que sai, remetem para uns hexagramas, uns 60 e tal hexagramas, uns símbolos, cada um acompanhado de um texto, que depois é lido e interpretado por quem, enfim, consulta o oráculo. E Cage usava o I Ching como método de composição, portanto, aceitando plenamente a aleatoriedade, não é, desse método. Mas a ligação de ambos à filosofia oriental está um bocadinho para além da utilização do I Ching, é verdade, porque ambos... E reparem, Cage não era só, nós conhecemos mais a dimensão do músico de Cage, mas Cage era uma série de coisas, entre outras, poeta, inclusivamente. Cage foi quem disse que as light paintings de Rauschenberg, né, eram aeroportos para as partículas de luz, e portanto vê-se que temos poeta. Bom, portanto, os princípios do budismo zen, não é, levam a esta valorização da insistência destas noções de acaso e indeterminação. E reparem, a indeterminação permite flexibilidade, não é? Mutabilidade. Nós, quando estamos dispostos
a aceitar o acaso, estamos a exigir de nós próprios uma adaptabilidade superior. É aquela questão da rigidez, não é? Do bambu, não é? É a história das pontes que abanam e de como a flexibilidade é importante para a resistência. Bom, portanto, estamos a falar de outras dimensões, como por exemplo esta denominação de música não intencional, ou seja, a música é mais do ouvinte do que do compositor. Conhecem de certeza a celebérrima composição de Cage, 4 minutos e 33 segundos. Não sei se já tiveram a oportunidade de assistir ao vivo a uma interpretação dessa peça. Se algum dia tiverem a oportunidade, basicamente o que vai acontecer é que um instrumentista, podem ser de vários tipos, pode ser um pianista, mas pode ser qualquer outro instrumentista, pois no caso foi na estreia, não foi? Era precisamente o piano, era um pianista, um músico, que entra, a peça divide-se em 3 andamentos, não é? Tem 3 secções, durante as quais o pianista está em total imobilidade e silêncio, e portanto o que se ouve são 4 minutos e 33 segundos do que houver para ouvir. Depende, não é? Do que acontece a cada momento. Pode ser o pigarreado, pode ser os barulhos de inconforto, de inquietação, não é? do público, pode ser uma criança a chorar, um avião a passar, um autocarro, seja o que for. Seja lá o que for que se ouve, para Cage é música, não é? E para muitas pessoas que alinharam nas suas propostas também. Portanto, reparem, isto é o abandono do controle, não é? O compositor não sabe que música se vai ser ouvida, não é? Bom, assim como Cage descobre nos sons cotidianos, não é? Nos sons do dia-a-dia, a música, Cunningham propõe também uma série de ações banais, como sejam, e que são utilizadas como elementos da coreografia, como seja o andar, o correr, o saltar. Atenção com esta ressalva, não é? Estamos a falar da utilização de um material humano especializado, porque Cunningham, na verdade, não trabalhava com pessoas sem formação em dança. A primeira colaboração de Cunningham e Cage acontece em 44 e em 48 são convidados então para juntar-se no Black Mountain College a um curso de verão, né, onde trabalharam com os residentes, com as pessoas que lá estavam, e inclusive fizeram uma apresentação, uma escola onde estiveram também Willem de Kooning, né, um pintor na altura daqueles que em vida teve um estatuto muito confortável e que nos Estados Unidos, a par de Pollock e por aí fora, foram artistas que beneficiaram de uma grande reputação e fama ainda em vida. Os 4 minutos e 83 segundos são do princípio dos anos 50, são de 52. O primeiro intérprete foi o David Tudor, que colaborou muito com Cunningham e Cage, e uma composição que, segundo Cage, era inspirada nas White Paintings de Rauschenberg. E não vamos entrar aqui nos quadrados pretos e brancos, mas não se tratam de quadrados, na verdade, mas em experiências, trabalhos de Rauschenberg que levaram Albers ao desespero. Estas White Paintings geraram grandes discussões entre um e outro. Em 52 acontece o primeiro event. Events é um tipo de trabalhos que Cunningham apresenta, claro, eventos, não é assim se chamam, são peças apresentadas em lugares informais, pode ser numa galeria, pode ser ao ar livre, pode ser num ginásio, numa escola, e para os quais são utilizados estes tais métodos aleatórios, ou seja, basicamente, deixem-me explicar, em termos de mecanismo de trabalho, o que acontece é que os bailarinos, isto é o trabalho individual de Cunningham, ele trabalha com os bailarinos numa série de sequências de movimento. Depois, os bailarinos aprendem esse material, está dividido por secções, e as secções não são movimentos do corpo todo. Pode ter uma secção para braços, um bailarino mecânico, mas muitas vezes vão ver isso num filmezinho que vos vou mostrar. Pode acontecer, isto é aleatório, não é aleatório, muitas vezes alteram as secções, mas começa por aprender a parte das pernas, portanto aprende o movimento de pernas, depois aprende o tronco, depois aprende os braços, e
E depois os bailarinos aprendem estas sequências por separado e, através destes tais métodos aleatórios, pode-se atirar uma moeda ao ar, juntam-se as diferentes secções. Nós falávamos como aqui no Ocidente muitas vezes temos esta desvalorização do acaso, não é? Acontece aqui, isto em termos técnicos, é de uma exigência estrondosa. Por isso é que os bailarinos de Cunningham até hoje são conhecidos pela proficiência, pelo domínio que têm no seu próprio corpo. Porque isto que parece uma coisa de cá para cá é dificílimo na prática. Eu vou-vos fazer uma proposta, não dificílima como a de Cunningham, mas para sentir na pele o que é que isto se trata. Vamos dividir-nos por grupos. Nós temos aqui 3 linhas com uns post-its. Aqui, em cima, temos uma sequência muito simples, estamos a falar, nós vamos experimentar uma sequência de 4 movimentos. Portanto, coisa muito pouca. Aqui estão os de cima. Reparem, por exemplo, o primeiro post-it diz cabeça, olha, tem que estar dividido por tempos. 1, 2, 3, 4. 1, cabeça, olha à direita. 2, tronco para a direita. 3, tronco para a frente. 4, subir. Isto vai dar, vou descalçar. 1, 2, 3, 4. Isto é o que o tronco faz. 1, 2, 3, 4. Em baixo, passo, dobrar joelhos, passo, saltar. Passo, dobrar joelhos, passo, saltar. Isto é a sequência de baixo. Depois temos outro papel que tem a trajetória no espaço. O 1 e o 2 são em frente, o 3 e o 4 são para a direita. Significa isto, que se a minha sequência de pernas era passo, dobrar, passo, saltar, e se os meus 2 primeiros tempos são para a frente e os outros 2 são para o lado, eu vou fazer passo, dobrar, passo, saltar. Estão-me a fazer entender? Agora só falta ajudar a parte de cima. Então, nós vamos fazer o seguinte. Isto é uma combinação, tanto faz. Portanto, cada grupo, nós vamos dividir-nos em 4 grupos e cada grupo vem aqui e tira um papel. Um desta linha, um desta linha, outro desta linha. Portanto, faz qual é. E depois é espetar. E em silêncio, por favor. Queria só falar-vos um bocadinho da tal desta dimensão poética que existe numa frase que a McCage disse quando afirmou que a minha peça preferida é aquela que ouvimos sempre se estivermos em silêncio. E isto é muito engraçado porque isto pode ser, não é, blá blá blá, mas Cage e Cunningham viviam com esta atenção ao que os rodeava. Paulo Schubert conta a história, ele a certa altura decidiu fazer um trabalho que consistisse no apagamento de uma obra de um outro artista e selecionou nada mais nada menos do que de Kooning,
na altura, numa revista grande, premiada, e portanto Rauschenberg pegou numa garrafa de Jack Daniels e foi bater à porta do de Kooning, na esperança que ele não estivesse lá. Mas estava. Abriu-lhe a porta e Rauschenberg explicou-lhe o que é que pretendia fazer. De Kooning ouviu, disse que sim senhora, que alinhava, mas se era para ele apagar, então que era bom que apagasse uma coisa realmente boa. E tinha vários trabalhos no ateliê e deu-lhe uma das obras de Rauschenberg, ficou boquiaberto, esmagado, né, com aquela atitude. Demorou um mês a apagar o trabalho de Kooning, que enfim é a obra que aqui está e que existe até hoje. Mas vou-vos mostrar um excerto de Rauschenberg a contar todo este episódio e que é uma coisa realmente linda. William de Kooning was the most successful and inspirational of the abstract expressionist circle. Many young artists of the period were in awe of his mastery of painting and drawing. Everybody was working like de Kooning. And I already wasn't painting like them. In fact, they didn't take my work seriously, which made me even friendlier as far as they were concerned, because I in no way could be considered a competitor. So I was no threat. He erased the Kooning? Now what does he mean by, what is that? Do you know? Well, I love to draw. And as ridiculous as this may seem, I was trying to figure out a way to bring drawing into the all whites. I kept making drawings myself and erasing them. And that just looked like an erased Rauschenberg. Or, you know, I mean, it was nothing. And so I figured out that it had to begin as art. So I thought it's got to be a de Kooning then, if it's going to be an important piece. You see how ridiculously you have to think in order to make this work? And so I bought a bottle of Jack Daniels and went up and knocked on his door and praying the whole time that he wouldn't be home, and then that would be the work. But he was home. And after a few awkward moments, I told him what I had in mind. And he said that he understood me, but that he wasn't for it. And I was hoping then he would refuse, and that would be the work. I'm shocked. You know, I would expect the Kooning to turn on his ugly side. And he couldn't have made me more uncomfortable. He took the painting that he was working on off the easel. I don't even know if he was doing this consciously. And he went over and put it against the already closed door. But I was noticing things like that. And he said, okay, I want it to be something I'll miss. I said, please, it doesn't have to be that good. You know, I didn't say that, but that's the way I'm feeling. I kept my mouth shut. And I want to give you something really difficult to erase. I said, thank God. And he gave me something that had charcoal, oil paint, pencil, crayon. And I spent a month erasing that little drawing that's this big. And on the other side is one that isn't erased. The documentation is built in. I think it was psychological in the sense of what was there for him to do but challenge the reigning master. Even though he loved de Kooning and thought, you know, he was the greatest living artist. And then, of course, it created this immense scandal. How could you erase this masterpiece? And not only did you presumably take something out of the history of art, but you also defaced property. They think it was a gesture, protest against abstract expressionism, because it's a very complicated story. And I don't think most people would think this way.
And so it is hard for them to think of that. Or just a pure act of destruction. Vandalism is the other alternative. And for you? It's poetry.